E se eu te contar que você tem capacidade para praticar a terapia sistêmica no seu dia a dia, com as suas questões pessoais, a partir do momento em que você aprende vivenciando as leis sistêmicas e o conceito da constelação familiar na sua casa, nas suas questões? Meu nome é Ana Paula Cândido, eu estudo filosofia sistêmica, aquela filosofia que Bert Hellinger descreveu em seus livros de uma maneira muito inteligente, e eu quero trazer para vocês aqui e mostrar para vocês como que eu faço para ensinar e trazer para você essa vivência de terapia sistêmica, né, dentro da sua vida, dentro do seu contexto. Mesmo você nunca tendo feito uma formação de constelação familiar, mesmo você nunca tendo participado de uma constelação familiar, de um atendimento ou de um workshop em grupo. Então, como que isso vai acontecer? Eu vou pegar meus bonequinhos aqui. Eu acabo usando nos atendimentos esses bonequinhos aqui, ó, bonitinhos, né? Eles nos ajudam a formar uma imagem na nossa mente para que a gente possa enxergar, né, as dinâmicas, né? Então, como que acontece esse atendimento, né, essa mentoria individual aí de terapia sistêmica? Então, mesmo você conhecendo ou não conhecendo a constelação familiar, você tem condição. Sabe por quê? Porque a constelação, ela acontece a todo momento na nossa vida. O campo morfogenético, a fenomenologia, a gente tem condição de acessar a todo momento. Você já imaginou, você já deve ter percebido, né, que em algumas situações da sua convivência familiar, naqueles momentos de reunião familiar, às vezes você percebe aquele peso no ar, aquela incomodação, aquela mesma situação que os seus pais te trazem, né? Ou que aquela situação familiar te traz e você, puxa vida, como que eu vou resolver isso? Como que eu saio disso, né? Porque o que a gente mais quer é fluir na vida, né? Então, a gente traz para dentro do atendimento a situação, né? A situação que está incomodando. E aí, dentro do atendimento, a gente vai colocar no campo, né? Num espaço reservado aqui, algumas âncoras, né? Alguns bonequinhos para que a gente possa visualizar a dinâmica que está acontecendo ali, né? E quando a gente visualiza a dinâmica, eu conduzindo, né, esse atendimento aí, mostrando para você a dinâmica que acontece dentro de você, dentro dessa cena que você viveu, a gente traz uma solução para que você, quando for vivenciar novamente essa situação, essa cena, você se coloque em postura neutra, como se fosse numa constelação. E aí você mentalmente vai falar as frases de solução, como em uma constelação mesmo. E aquilo vai movimentar. Você já vai perceber que algo diferente vai acontecer daquele movimento ali. E quando isso acontece, você vai perceber outras questões que possam estar te trazendo mais dificuldade. Então, pode acontecer que você traga um tema, isso já aconteceu num atendimento, que a minha cliente tinha recém ganho nenê, né? A criança, o menino estava com 2 meses, e acontece que a mulher fica muito sensível nesse período, né? E ela estava muito incomodada com o marido dela, dele ser mais pontual em algumas coisas. E aí a gente começou a verificar isso na dinâmica, né? Em que situações isso acontecia, né? E aí essa cliente, ela foi verificando, a gente foi vendo que essa dinâmica, que essa incomodação
que o marido trazia para ela era uma dor que ela estava tendo com relação ao pai dela, né? Então, vejam, é, uma situação X, né, que ela trouxe depois que ganhou o filho, trouxe à tona, né? A mulher fica muito sensível, trouxe à tona algo que ela vivenciou na infância com alguma dificuldade familiar ali que o pai vivenciou e que ela não digeriu direito. E aquilo ficou guardadinho dentro dela. E aí, quando aconteceu dela ter o filho, ela somatizou na relação com o marido, que na verdade estava super presente na relação, estava super querendo é, modificar ali a rotina do dia a dia, só que ela enxergava com os olhos daquela menina, né? Que acabou ficando presa naquela situação com o pai. Então, a terapia sistêmica ela vai trazendo essa abordagem. E o que que eu fazia toda vez, né? A gente trazia uma cena, ela trazia uma cena para mim, a gente colocava no campo e aí eu dava lição de casa para ela. Eu falava: olha, quando você for vivenciar essa situação com o seu marido, imagine que você está na constelação familiar e você vai falar essas frases sistêmicas mentalmente e você vai ver essa situação se liberando. E aí você anota num caderno, né, o que que você percebeu depois. Então, toda semana a gente trazia, né, ela trazia uma situação e aquela situação anterior já estava resolvida. Então, dentro de 4 atendimentos, ela começou trazendo essa situação com o marido. A gente caminhou por cenas onde ela trazia a situação, a gente verificava a dinâmica sistêmica e ela tinha o exercício prático, é importantíssimo isso. Ela tinha um exercício prático dentro de casa, vivenciando na vida dela. E aí ela trazia uma outra dinâmica para que a gente pudesse trabalhar. E aí, no final desses 4 atendimentos, a gente conseguiu verificar que a dinâmica estava lá no pai, numa situação dela com a infância. E aí ela falou para mim: Nossa, Ana, mas isso é muito bacana, porque aquela situação que eu trouxe no primeiro atendimento. Não tem mais, não, eu não me sinto mais incomodada com isso. E agora eu estou enxergando como o meu marido é presente, como que eu estava agindo de uma forma infantil com ele, baseada naquela postura da infância. E isso aconteceu, essas aberturas, né, a cada atendimento foram acontecendo, porque ela colocou em prática os exercícios que eu trouxe para ela, né, com base no atendimento que a gente iria fazendo. Então é muito bacana, porque se você traz uma situação, qualquer situação na vida, que você queira ver a dinâmica sistêmica que existe por trás disso, a gente utiliza os bonecos para ver a dinâmica sistêmica, a gente traz um contexto ali e você vai para casa com um exercício ou dois para você exercitar essas frases, né? E trazer no próximo atendimento o que você percebeu de mudança e qual foi a outra dinâmica que surgiu para que você possa trazer e dar mais alguns passos. Então, esse é o trabalho da terapia sistêmica, da mentoria individual, né, sistêmica, porque além do atendimento de constelação familiar que a gente faz, né, que traz à tona uma abordagem ali, e você por conta própria, né, você vai dentro do seu dia a dia com as suas ferramentas, você vai se trabalhando, se estudando ali. A terapia sistêmica, ela é um auxílio a mais para você caminhar dentro do seu sistema familiar,
de uma forma mais luminosa e, e você já consegue, com as próprias pernas, né? Vivenciar essas novas posturas para você ter mais resultados, né? Com aquela constelação familiar que você já fez, com aquele essencial que já veio à luz, você consegue dar uma continuidade maior, trazer mais luz para o seu sistema e para as questões da sua vida. Tá bom? Esse é o meu convite para que você possa conhecer essa abordagem que eu acabei criando conforme eu fui vivenciando as constelações no meu dia a dia. Eu precisei vivenciar e colocar em prática dessa maneira para que eu pudesse atravessar as escuridões, algumas coisas difíceis que eu precisei viver aqui no meu sistema e que hoje se transformaram em força, né? Para que eu possa estar caminhando na vida aí de uma maneira mais luminosa, mais consciente e mais individual mesmo, né? Mesmo participando e sendo vinculado a um sistema, né? A gente tem condição de pensar de uma forma mais individual, né? Mesmo estando no coletivo. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.